E aí, vamos supor que descambe para uma guerra, sei lá, mundial, só uma especulação. Teve a Primeira Guerra, teve ali, né, a divisão, na Segunda Guerra também, os aliados e tal. Se fosse ter uma guerra agora, como que ia ser essa divisão? Ia ser OTAN de um lado, BRICS do outro? Não pode, né? BRICS nunca vai ser uma unidade militar. Ainda mais agora, né? Entendi. Com essa expansão... Até antes de responder isso, Sacani, isso é uma coisa também importante. Falar assim, meu Deus, o Brasil está se aliando militarmente com países e tal. Uma coisa é a OTAN, outra coisa são os BRICS. Por exemplo, falar que vai ter uma unidade militar entre China e Índia, jamais. Entre Etiópia e Egito agora, 2 países que entraram. Etiópia e Egito têm conflitos gigantescos pela disputa do Rio Nilo, por exemplo. Jamais que eles vão fazer algum tipo de acordo militar. Entre, por exemplo, Emirados Árabes e Arábia Saudita, entende? O Irã possivelmente vai entrar nos BRICS no futuro próximo. Vai fazer uma parceria militar com a Arábia Saudita. Então, assim... Hoje os BRICS eles estão virando uma voz do sul global, mas uma voz muito mais econômica do que propriamente militar. Não acho que vá descambar para esse lado militar, então, não. Seria isso. Mas um lado seria a OTAN. Né? Se tivesse uma guerra assim, um grupo seria a OTAN. Com algumas dissidências. A Hungria, por exemplo, Entendi. A Hungria está meio mais pro lado pró-Rússia ali. A Turquia é um país dúbio também. A Turquia, ao mesmo tempo que agrada a Ucrânia, negocia com o Putin. O Erdogan chama o Putin de grande amigo, por exemplo. Entende? Sim. Mas vamos colocar uma unidade da OTAN e a outra unidade, a gente poderia colocar Rússia, China, alguns países da Ásia Central, Coreia do Norte, Irã, Síria. E aí, Índia, por exemplo, isso aí, a gente não sabe para que lado que ia pender. Será que poderia ter um terceiro? Ser uma guerra com 3 Com grupos? 3 eixos? Então, mas aí qual seria o interesse, por exemplo, da Índia em participar desse... Ou do Brasil, né? Participar desse conflito? Do Brasil, acho que a gente está fudido de qualquer jeito. Mas a Índia, ela não tem essa movimento. Por exemplo, Índia, um grupo ali, Índia, Arábia Saudita, entendeu? Seria um negócio, né? Ou não? Então, mas, você acha que a Arábia Saudita ia pender pro lado dos americanos? Se esse acordo for firmado agora, talvez sim, né? Talvez sim. Mas tinha que ter algum evento disparador do conflito. Então, acho que depende muito do evento que vai disparar esse conflito. Tá. Porque são países que não têm uma posição muito bem definida. Então, depende do que disparar, eles podem pender mais para um lado ou mais para o outro. Porque nunca teve uma guerra com 3, né, eixos assim grandes, né? As guerras sempre foram 2, né? Guerras grandes... Guerra civil, sim, né? Guerra civil já tiveram com vários eixos. Mas guerra com 2... É difícil, né? Difícil, porque geralmente você tem 2 lados que pensam diferente e que vão lutar por um propósito. Difícil imaginar um propósito que tenha 3 pensamentos diferentes lutando por o mesmo... Porque pode ter um pensamento meio assim, meio neutro, porém com interesse, né? Tipo a Índia. A Índia, você diria que ela é um neutro? Sim, militarmente falando, se for contra a China, a Índia não é neutro. Mas se for numa eventual guerra, por exemplo, com a Ucrânia, a Índia não se posiciona. A Índia, por exemplo, não aplicou sanções contra a Rússia, mas também negocia com o G7. É meio estilo Brasil, assim, também. Então, mas aí você vê assim, por exemplo, tá a Índia ali. Os caras começam uma guerra ali. Esses caras vão ficar meio enfraquecidos, porque guerra enfraquece um país de todo jeito. A Índia pega, opa, olha aqui uma brecha para a gente começar a crescer, para a gente expandir para cá, para lá. Será que não tem esse... Então, mas acho que eles poderiam, de fato, crescer, mas não guerreando com outros países, não invadindo. Eu falo aproveitando a fraqueza. Entendi. Tipo, um terceiro eixo que não vai se envolver militarmente. Que não se envolve, fica ali só aqui, deixa os caras lá. Agora enfraqueceu aqui, então vamos para cá, vamos para lá, e aí começa a tomar conta e surge um terceiro grupo ali. Não, perfeito. Acho que é o que a Índia, a Arábia Saudita, Brasil, por exemplo, enfim, né? E tentar fazer. Vamos dizer, Índia e Arábia Saudita, meio que eles não se envolvem muito. Será que não é por isso também? Tipo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar aqui quieto na nossa, entendeu? Acho que o que é uma atuação mais pragmática, né? Pensar mais nos seus interesses para qualquer lado que eu puder me aliar mais. Mas no caso da China, a China no começo parecia que ela ia se envolver diretamente. E depois ela meio que deu uma afastada, né? Então, oficialmente eles sempre falaram que eles não iam se envolver. A gente não vai repassar armas. É que assim, a gente não vai sancionar também. E, inclusive, nem vai punir a Rússia. A China, diferente do Brasil, não puniu a invasão da Rússia. Se absteve na votação, né? Mas
se envolver diretamente, desde o começo eles anunciaram que eles não iam se envolver. Que não, né? Que não iam verdade. se envolver. É porque, sei lá, dava a impressão que eles iam entrar como aliados ali da Rússia e tal, mas acabou que não, né? Sabe por quê? Também eles não são besta também, né? Exatamente. Vamos envolver naqueles caras, cara, deixa eles lá, né? O que os Estados Unidos mais quer é motivo para sancionar e bloquear os chineses. Repassar equipamentos militares para a Rússia seria pedir para isso acontecer. Entendi. Entende? Então, até existem hipóteses, né, que por debaixo dos panos os chineses estão mandando equipamentos, mas nada foi de fato comprovado. Ah, eu acho que é por isso que eu li isso aí. Que eles estavam mandando coisa para lá de algum jeito, mas não foi comprovado. Mas então. é tudo especulação dos Estados Unidos, né? Comprovado mesmo não foi. Entendi. Porque se ficasse, poderia gerar algum tipo de retaliação por parte do Ocidente.